Nesse exato momento, a gente está com essa operação aberta, onde por hora, infelizmente, eu estou aí com um pouco mais de 3% de prejuízo. Então, se eu fechar agora, nesse momento, a operação, eu vou perder esses 2,3856% que estão aqui agora como ROI. Qual as ordens que eu coloquei em cima dessa operação? Essa primeira ordem aqui de cima, se o gráfico ir até 0,5475, eu fecho. Então, quando ele chegar em 0,5475, eu fecho a operação e aí eu consigo já ter gerado um pouco mais aí de 1%, batendo a meta do dia. Aqui o de baixo. Se o gráfico cair até 0,5, a operação é fechada automaticamente. Esse caso aqui não é muito bom, porque eu perco aí mais ou menos metade do valor que eu tenho aqui depositado para operar, mas eu evito perder 100% do valor. Bom, nesse exato momento, o que tem que acontecer? Tem que subir até 0,5475. Nesse exato momento está em 0,545657 e o gráfico aqui está em movimento de subida. Quando eu digo que ele está em movimento de subida, o que eu quero dizer com isso, sendo que ele está caindo? É uma ilusão da minha mente? Não. Existe aqui uma explicação por trás desse gráfico que eu vou estar explicando para você aqui. Ó. E se você quiser estar operando comigo ao vivo, eu posso estar fazendo. Posso estar ajudando você. Parece que ele vai bater, então deixa eu voltar aqui. Posso estar ajudando você a operar ao vivo. Então, ele está agora em 5465. Está quase batendo. Vamos esperar aqui um pouco. Deu uma recuada. É assim, tá, pessoal? Por isso que essas ordens já pré-programadas existem, porque aí você não precisa ficar aqui acompanhando, vendo o gráfico 24 horas, e você pode fazer aí as outras coisas que você tem para fazer no seu dia a dia. Embora agora eu tô gravando para poder mostrar para vocês. Bom, então 0.5459, 546. Bom, deixa eu mostrar aqui então a explicação por trás do gráfico, que me fez abrir essa operação acreditando que ele iria subir. Primeiro, o Bitcoin ele está agora em movimento de subida. Comparado com as últimas 24 horas, o Bitcoin está em 6,4%, se eu não me engano, de subida. Então, o mercado em si está numa tendência de subida. Por quê? Porque o Bitcoin é mais metade do mercado. Então, quando o Bitcoin está em subida, em alta ali, isso mostra que o mercado em todo está em alta. Basicamente, essa lógica que a gente está aplicando aqui, ok? E aí, bora colocar aqui agora no gráfico de 1 minuto para poder fazer uma explicação mais minuciosa aqui para você. Gráfico de 1 minuto. Ó, esse daqui é o gráfico aqui nas últimas horas. Né? Cada vela dessa, cada verde, vermelho, vermelho, representa um movimento de 1 minuto. Se você puxar daqui, onde foi o topo dele nas últimas horas, bem aqui, ó. Opa. Vou colocar uma linha aqui. Você vai ver que ele estava num movimento de queda até esse ponto aqui e ele está rompendo isso. Se a gente dá um zoom aqui mais claro, a gente vai conseguir ver que ele chegou a romper esse movimento de queda bem aqui. Beleza. Então ele está numa tendência de romper esse movimento de queda. Ao mesmo tempo, você vê que ele formou, a partir deste ponto, um movimento de subida. Certo? Então, por um lado, ele está numa tendência de queda, onde ele estava caindo aí nas últimas horas, e algumas horas atrás, alguns minutos atrás, ele montou aqui esse movimento, essa tendência de subida. E o gráfico do Bitcoin em si está no movimento de subida. Baseado nisso, a gente abriu essa operação aqui, crendo que ele iria subir. Agora, a tendência do mercado, a opinião, né, das pessoas do mercado, mais de 50% das pessoas acreditam também que vai subir e menos de 50% acredita que vai cair. Bom, e cá está. Como bateu, né, no meio da explicação que eu estava fazendo da análise gráfica, só deixa eu explicar aqui para vocês então como e o que aconteceu. Eu abri a operação quando o gráfico, quando o ativo, estava nesse ponto aqui da seta azul aqui da esquerda. E aí estava nesse valor aqui da linha amarela, 0,5464. Eu abri aqui. Quando eu abri aqui, infelizmente, ele caiu. Eu tinha aberto uma operação, determinando que ele iria subir. Como ele caiu, ele fez um movimento contrário. E aí, se a gente for analisar aqui, o percentual que ele caiu mais ou menos 1,3%. Como 1,3% eu estava aqui operando numa alavancagem de 10, eu cheguei a ficar com 13% a menos. Então, se eu tivesse fechado nesse momento aqui a minha operação, eu teria perdido 13% do valor da minha banca. Um pouco mais por causa de taxa, né? Só que, conforme eu expliquei para vocês na análise, o gráfico estava num movimento de subida. E de fato ele subiu. Então, quando ele recuperou aqui para a linha amarela, após isso aqui, ó, nesse ponto, ele foi aqui para cima e bateu a nossa meta de 0,5475. Quando ele bateu 0,5475, ele fez 0,2%. E aí, como ele bateu 0,2%, estava numa alavancagem de 10, eu fiz 2%.
paguei uma taxa ali, uma taxa aqui, e aí fiquei com um pouco mais de 1% em cima do valor que eu tenho aqui para estar operando. Essa é a lógica, é a análise, é o método que eu uso para operar. Você quer estar operando comigo ao vivo? Eu posso te explicar quando e como operar. Quer saber mais? Me chama aqui. Tchau!